depois eu passo para vocês por e-mail, pode ser? Sim. Então vamos voltar na nossa planilha lá. Onde é que ela está? Registros botânicos, o iniciador dos registros. Uma coisa, um detalhe do Brans, ele sempre aparece o último, a última planilha. Aí vai estar, cadê as outras que eu fiz? Olha para cima que ele tá ali, tá? Não tem problema. Eu vou juntar essas coluninhas. Ó, quem é que adicionou essa planilha? Fui eu. Eu vou colocar uma descrição aqui. Planilha. Só para eu saber que ela ali, para eu não precisar estar lendo todo o meu arquivo, para eu saber que ela é aqui e a planilha é essa daí. Então vocês abram. Tá, ok. E aí nós temos várias funções. Por exemplo, tu volta onde a gente estava. Registros botânicos, RDF, File Manager for não sei o quê. E abre a tua planilha que estava ali. Não, por favor. Oi? Isso mesmo. Isso. Uhum. Ok. Ele avisa aqui, tem caracteres numéricos. Não se assustem com as janelinhas do branco, tá? Ele dá umas coisas assim, mas não é que deu errado, mas às vezes é pra dizer, vai em tal lugar, ele foi criado tal coisa, não sei o que. Tá? Bom, esse segundo, quarto ícone ali, ó, formulário, cliquem nele. Ele abre um formulário igual a esse, que aí tu pode também colocar outras informações por aqui. Por exemplo, Onde que está o formulário? aquele quarto ícone lá, ó, formulário. Tá. Aqui, tu coloca outras informações desse teu registro. Inclusive as tuas duplicatas, por exemplo. Os espécimens. Aqui, ó. A última opção ali. Por exemplo, Herbarium Sheet quer dizer que tem uma escicata no teu herbário. Pode colocar uma outra de outro que tu emprestou para outro herbário. Então, por exemplo, pode colocar aqui, ó, um maisinho para aquele registro que tá, né? De um formulário para um registro. Clica no mais ali. E aí tu pode o quê? Se tu clicar com o botão direito, tem o herbário ali, ó. Se tu clicar com o botão direito em cima, tu pode colocar outro herbário. Por exemplo, tu emprestou aquele registro que tu emprestou para outro herbário. Aí, só claro, nós não temos na lista de herbários ainda. Mas, por exemplo, a gente quer cadastrar o ICN. Add New, coloca ICN. Ok. Clica aqui em cima, tem que clicar nessa coisa aqui para ele aparecer. E tu seleciona o ICN, ok? Tá? Aí tu tem uma outra. Aí quando tu vai. Que espécimes eu tenho para esse registro? Eu tenho uma no URG e uma no ICN. Onde é que adiciona? Não achei. Quando tu clicar com o botão direito em cima desse negocinho aqui, lembra, a gente já trabalhou com essa janelinha. Volta para aquela janelinha lá dos herbários. Aí tu pode. É igualzinha, é a mesma janela. Isso aqui tu adiciona outro, pode editar o endereço e tudo mais. Tá? Por exemplo, aí tu emprestou ela para lá e tem alguma alteração, alteraram o gênero e a espécie, aí tu pode depois colocar aqui a alteração aqui também. Ela foi deixa eu ver, não sei se vai. Mas daí, nesse caso, isso funciona para duplicatas que estão no outro herbário Não, ou para ou empréstimos? Para empréstimos também. Na verdade, tu pode colocar todas as duplicatas que tu tem e aí dizer que aquela foi emprestada. Vamos ver. Eu estou lá procurando. Porque eu posso doar esse carta, eu posso emprestar. Isso. Se eu for emprestar, ela vai voltar.
pode ser aqui, ó. Em Creation ali, ó. Aí tu seleciona aqui, ó, tem duplicadas ali, né? Aí tu coloca aqui e ele vai te voltar para os duplicados que tu tem. Seleciona. Eu não trabalho com essa questão aqui no URI, lá a gente não tem registrado as duplicadas, porque imagina, tu ia ter que registrar uma por uma, né? As duplicadas que tu tem. Mas. Deixa eu ver aqui. É, porque tu coloca. Enfim, aqui dá pra, no caso, tu ver as outras informações que estão ali naquela linha imensa, né, de outra maneira, e também fazer isso de espécimes. Eu fico te devendo esse negócio das duplicadas, se ela pra voltar e tal, porque a gente também não trabalha com isso, mas também tem como, só não sei exatamente aonde aqui, mas dá pra registrar no acervo o que está fora e quando vai voltar, né? Sim, sim. Sim. É, uma maneira mais simples, mas que não sei se é correto ou não, a gente colocou um campo a mais que diz se está emprestado ou não aquele ícone. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou ensinar outra coisa pra vocês. Tá, eu tenho esses campos aí, né? Aí eu quero adicionar um campo ou não quero deletar algum outro. Existe aqui, ó, arquivo, modificar a estrutura do arquivo. Tá? Ele te mostra todos os campos que tu tem, todas as colunas que tu tem. E aí aqui, lembra que eu falei que a gente podia mudar se era numérico, se era caractere, ou quantos caracteres depois? É por esse sistema aqui. Por exemplo, eu quero, deixa eu ver, espécies ali, ó. Eu posso, é um campo de caracteres, é para digitar, e o tamanho, ele cabe até 100 letrinhas, mas daqui a pouco eu tenho uma espécie que precisa de mais letrinhas, aí eu coloco aqui, sei lá, 120, e ele vai alterar que o tamanho... Acho que o máximo é 100, não é? É, de repente o máximo é 100, é. Não, 120 coube. É que eu tava com o teclado daqui. Não, esse teclado. Tá com. Tá, e aí eu posso mudar outras coisas aqui. Por exemplo, aí eu posso adicionar uma coluna dizendo qual é o status dela, se ela é emprestada ou não. Como é que eu adiciono alguma coisa? Colocando no insert. Só que ele adiciona em cima daquele que estava selecionado. Então, se eu deixar o cursor aqui em espécies e colocar insert, vai uma para cima de espécies. Então, por exemplo, vou colocar lá no início, para saber já de cara se eu sei que é emprestado ou não. Vou colocar um insert ali, ó, que vai ser colocado num outro campo, né? Aí eu coloco, sei lá, status. Tá? Ó, o tamanho é até 10. Acho que a gente consegue escrever mais que 10 caracteres, né? Vou colocar 50. E assim por diante. Aqui a gente realmente modifica a estrutura do arquivo em si. Às vezes, tu tá digitando uma coisa e aí tu passa direto pro outro campo. Tu não conseguiu digitar tudo que tu queria. É porque o tamanho o número de caracteres tá pequeno. Tá? Então aumenta aqui. Tá? Assim como tu pode deletar também. Tem que deletar mais de
vou deletar isso aqui. Tá? Então, não vamos colocar essa informação. Ok. Aí ele pergunta se tu quer que essas modificações sejam permanentes. Sim. Tá? No caso, se eu adicionei uma coisa ou outra. É possível converter tipo de caractere? Aqui Numérico? Eu vi que tem o campo número, ele está como caractere. Claro que ele tem registrado números dele. Uhum. É que na verdade aquele é autônomo, né? Sim, Aí... isso deve ser gerado automático. Né? Uhum. Aqui eu vou modificar a estrutura do arquivo. Sim, por exemplo, se eu quero que os meus números sejam números mesmo, aí eu coloco ali, ó, caractere. Eu posso ter para datas, entre outras coisas, né? Mas pode ser numérico. Ó, numérico. Aqui. Mas eu vou colocar 7 casas da. Ok. Fazer com que a estrutura seja permanente? Sim. Aí ele mudou que esse aqui é um caractere, um campo numérico. E qual teria vantagem para o sistema usar o campo com o formato correto? Tem vantagem sim. Eu acho que em termos de ordenação ele deve se complicar se não for. Por exemplo, tem um campo chamado label total. Eu acho que aqui também tem. Label total é o número, na verdade, de etiquetas que quer que ele gere. Então, ele é um caractere que está numérico, eu acredito que seja numérico, deixa eu ver. Aqui, ele está como caractere. Se a gente colocar ele como numérico, ele pode ser um campo que vai nos ajudar a imprimir várias etiquetas para um registro só. E aí, a gente vai fazer isso amanhã. Aí eu digo para ele, multiplique os meus registros pelo campo label total. Aí ele vai multiplicar e a gente vai conseguir gerar mais de uma etiqueta para uma... O caractere ele não faz operação. Ele não consegue somar se mesmo tendo o número 1 ali, ele não vai conseguir somar se não sendo um caractere que não seja numérico. Né? Então vou colocar numérico. Ok. Tá? E aqui essa função é importante para a gente manejar os dados. Aí fala pelos status. Os status que a gente criou. O nosso. Eu falei, né? A gente criou um status que a gente disse, está emprestado para qual usuário. Sim. Né, e tal. Tá. Algumas regras básicas. Qualquer campo pode ser deixado em branco, não tem problema se não preencher ele. E é assim, ó. Por padrão do Brans, os formatos de nomes se escreve o sobrenome primeiro e as iniciais depois. Óbvio que os nossos bancos de dados, nossos Excel da vida, né, não estão nesse formato. Tem formato assim, não tem e tal. Tem como modificar isso, mas se tu vai digitar, tu já digita com esse formato. Vai digitar um novo arquivo, um novo registro. Tu já coloca os nomes nesse formato aqui. E quando tu for colocar nomes múltiplos, tu separa por ponto e vírgula. Nesse mesmo formato, sobrenome, depois as iniciais e ponto e vírgula. Outra coisa importante. Por exemplo, notas. Né? É um campo que tu pode escrever o que tu quiser, em observações, sei lá, notas ou observações. No Brans, imagina, se tu vai colocar todas as observações, colocar um texto nas observações, tu vai colocar como um caractere, a tua coluna vai ficar extensa. No Brans, a gente tem os campos que se chama memo. É um campo que tu consegue colocar o que tu quiser e ele vai continuar no mesmo tamanho. Acho que não tem nenhum aqui. Mas, por exemplo, vou modificar a estrutura do arquivo, modificar a estrutura do arquivo, e em notas, ou, sei lá, observações, alguma coisa assim, não tem notas? Notas hábitat. Bom, se não tem, a gente pode criar, Coloca só por um teste mesmo. Então, por exemplo, depois da localidade aqui, ó, tá? Eu vou colocar um campo notas. Notes, tá? Vou escrever notes. Ele só escreve em minúsculo, mesmo que tenha com o capítulo aplicado, ele escreve em minúsculo. Tá? E vou dizer que esse campo é um campo memo. Tá? E o memo por base fica com 4 caracteres, mas ele pode escrever o que quiser. Ok.
Todo mundo pegou? Sim. Tá. Então vamos lá no nosso campo mesmo. Ah, tinha um código de observação. Ah, não. Ele já até coloca por observações ali, ó. Clique em 2 vezes no campo memo. Ah, dá até Era pra uma te dar coluna, foto. localidade. Que bonitinho. Mas a gente colocou uma outra em arquivo, modificar a estrutura da Tá, depois de localidade. Eu botei Quer dizer, que já fez igual. em campo memo. Tá, ele foi uma antes, tá? Bom, ele pode, quando tu cria, pode colocar uma. Pode inverter a ordem das coisas também, agora já fazer isso. Tá. Nesse campo memo, tu pode escrever o que tu quiser. Inclusive, campos de imagem são com memo, que aí tu não vai ficar com a imagem junto com a planilha. Fica no campo memo, que aí tu abre e abre a imagem depois. Alguma razão para memo mudar de letra minúscula para maiúscula depois que eu editei? Ou é Ele isso? escreve tudo em minúsculo, mesmo estando com o caps lock ligado. Sim, mas vê bem. Ó, depois que eu editei, ele mudou de minúsculo para maiúsculo. Tem. Uhum. Ó, notem que eu vou escrever qualquer coisa aqui. Tá? Escrevi, ok. Notem que o que não tem nada de observação, o memo está minúsculo, a letra inicial. Quando tem alguma informação, o memo fica maiúsculo. É isso que eu estava perguntando. E é mesmo. Se tem alguma. Porque tu só vai ver memo. Onde é que tem informação? Onde o memo está com letra maiúscula. Aí tu consegue, tá, eu clico 2 vezes ali em cima, ou já fico com o mouse ali, ele já mostra o que está ali dentro. Tá, eu escrevi qualquer coisa só para mostrar isso aí para vocês. Não consigo ficar com o mouse assim. Tá, olha só. Eu cliquei. Assim, ó, por exemplo, nós temos todos esses campos aí, e tem uns que eu não quero enxergar. Eu não quero deletar aquele campo, mas eu não quero enxergar ele porque é muita coisa. A gente pode fazer aqui, ó, seleção de campos para visualizar. Karine, eu não consigo fechar a janela essa onde eu posso digitar as informações. Ok. Agora deu. O ok não estava fechando? Não estava fechando. O close, clica de novo ali. Né, sim, porque a gente... Ok, agora fechou. O nome da coluna é muito fácil em português, contanto que no Excel também teve o mesmo nome, para ele reconhecer. Sim, para ele reconhecer. Só que às vezes, por exemplo, para importar para dentro do sistema, que aí é criar o banco de dados em si, ele pode dar algum problema. Aí pode ser nos nomes, já aconteceu. E tu tem como, por exemplo, importar dados e colocar, em vez de criar esses registros botânicos vários arquivos, unificar arquivos dentro desse. Desculpa. Por exemplo, assim, tu quer. Por exemplo, tem aqui essas duas disponíveis. Né? Tem como unificar isso? Tem. Para não, cada vez que tu importa dados, para não ter vários, Sim. entende? Tem, Unificar e agora a gente já vem pra cá. Uma coisa interessante e importante também. Vou fechar essa planilha, tá? E aí lembra que nós tínhamos essa planilha aqui, tá sem nada, e essa nossa nova aqui. E eu quero que elas sejam uma só. Eu vou criar uma nova planilha. Arquivo. Criar uma nova planilha. Eu não sei se funciona com só o mais simples. Vamos criar mais um. Tá? Aí eu vou dizer, vou botar a junção das planilhas, tá? Junção. Ok. Tá? E assim, ó, eu vou
selecionar as planilhas que eu quero unificar com aquele tagzinho ali. Ó, selecionei as duas estão em verdinho. Essa cor verdinha dá pra mudar também. E aí vocês vão deixar o cursor nessa última planilha aqui. E colocar ferramentas, combinar arquivos RDE marcados para RDE atual. Aí. Tá? Confirmar a fusão deles? Sim. Tarefa completada. Ok. Vamos abrir. Ó, ele diz que o campo number, ó, tem que ser de caractere. Ok. Tá? Ele me avisou, ó, então aqui estão aqueles zerinhos que não tinha nenhuma informação, e aqui estão essa informação que a gente tem. As outras que a gente tem. Isso está na minha apresentação no momento. Pode repetir, né? Isso, pode repetir os passos. Posso. Aqui, ó. Tu tem duas planilhas e tu quer juntar elas. Tá? Tu vai selecionar essas duas, ela tem que ficar verdinha, ou outra cor diferente. Tem que estar como aquele... Primeiro tu cria uma nova. Assim eu escolhi. E eu criei uma nova. Exato. Pode pegar pressa, tá? Mas como é que seleciona ela? Tem esse Vzinho aqui, ó. Ah, isso ali é pra selecionar. Aham. Selecionou as duas. Só que tu não pode ficar com o cursor naquela que tá vazia. Fica com o cursor sempre na última. Aí coloca ferramentas, combinar arquivos RDE marcados para RDE atual. Isso, tem que criar um arquivo para juntar elas. Um arquivo novo? Um arquivo novo. Coloquei junção. Selecionar. Mas aqui Isso, é selecionar. ele vai ser o arquivo que vai juntar as duas. Tem que ter algum nome ou não? Coloca um nome que tu consiga saber que são elas que quer juntar depois. Né? E agora a gente vai delimitar uma RDE também. O campo number ali, que é na verdade o índice da tabela, quando unifica duas tabelas, ele acrescenta registro novo com número diferente do original. Porque ele não pode repetir esse número, não é? Ele vai adicionar o número que estava na tabela aquela. Mas ele vai ter número repetido. Sim, se eu tenho uma tabela que tem o número lá de 0 a 100, a outra também 0 a 100, eu faço a unificação das duas e vou ter dois registros, 100, Sim. 99, assim por diante. Mas aí o certo é tu não ter dois registros com o mesmo número, porque no teu herbário tu não vai ter. Cuidado ingrato isso aí. Hã? É um cuidado Sim. ingrato de fazer. Aí tu pode pedir para organizar por número. Aí tu vai ver se tem dois números iguais. Eu posso alterar esse número, então. Ele é editável. Sim, é editável, claro. Ó, tu pode, assim, ó, se tu clicar com o botão direito em cima da coluna, ó, o número, por exemplo, que é o que a gente quer ordenar, botar ordenar ascendente. E vai ordenar todos, aí tu vai ver se tem algum E número eu posso repetido. alterar. E eu posso alterar, posso botar 30, sei lá, posso mudar para 100. Um banco de dados tipo Access, esse número ele é auto-gerado, então ele normalmente é a chave primária do banco. Então ele não pode nunca acontecer repetido. Sim. Mas o próprio sistema já controla isso. O que a gente faz aqui quando a gente passa a tabela do Excel para alguém que está em casa, a gente só pede para eles não colocarem, deixar o número, ou a gente passa o número atual do nosso banco de dados, ou então a gente fala para a pessoa não deixar em branco e a gente coloca. Isso sim vai criar um arquivo. Que aí evita o erro. E coloca a junção, só para saber que é. Cuidado tem que tomar, senão Sim. problema. Mas esse arquivo existe. Pelo menos. Esses dois aqui não tem direção. Aqui, ó, Então, 0, 1, 2, Então agora você pode fazer. na verdade começa com 1. E é editável, vou transformar o 1 em 22. Aí tu abre e estão os dois. Pode editar qualquer coisa. Oi?
não, fazer mas zero. o problema não é É que eu tô que a liberando. gente precisa mudar. O Passou problema um zero, é. não sei. Tá, eu Vamos supor fui assim, ó, a gente tem quatro cartas no Word que estão com o mesmo número. Né? Que vez Pode, branco, aí que é não vê. vivo, modificar de O que tudo aqui. acontece? Tá? Essas Só que, na cartas verdade, são muito antigas, elas podem ser esses nomes são pensadas nomes pra trabalho. aparentes. Exatamente. O nome E real a dele pessoa é o lá canal no aqui, centro modificar de do tudo trabalho aqui. precisa Tá, estar. tá. É como Se alguém quiser comprovar isso, vem aqui, quiser não botar acha. como, coloca como. Então a gente vai ter que, teoricamente, a gente vai ter que fazer com os dois ou com A ou B. E aí? Que nem eu falei pra vocês, se vocês quiserem ordenar, por exemplo, eu quero ver isso em ordem da família, ordenar alfabeticamente. Eu clico no botão direito e coloco ordenar ascendente. Ele vai me ordenar os registros de acordo com as famílias. Ó. Aqui tem, ó, aqui modificar tudo aqui. Tá. Se vocês clicarem ali, ó, campos para visualizar. Aquele coisinha que tem vermelho ali. Todo mundo tá aqui? Ó. Aquela opção ali é para tu reorganizar os campos que tu quer enxergar e aqueles que tu não quer enxergar e a ordem deles. Então, se tu colocar, por exemplo, tu vai colocar renumber pos ali, ó, tu vai renumerar eles. Ele vai numerar de 5 em 5. Para quê? Por exemplo, se tu quer que algum campo esteja entre o tag e o del, quer que, por exemplo, família, sei lá, hipoteticamente, esteja aqui no meio, tu coloca na família 3, o número 3, porque está entre o 1 e o 5. Aí ele reorganiza isso. Não vamos fazer isso porque o tag e o del geralmente ficam juntos, mas é para isso que serve. E se tu colocar 0, é porque tu não quer enxergar ele. Então, vamos colocar esses últimos aqui, ó, por exemplo, 0. 0, sei lá, 0, 0, vou colocar uns com 0 aqui, tá? Tu pode salvar como novo. O que tu vai estar fazendo? Tu não vai estar deletando esses registros que tu colocou como 0. Tu vai criar um novo layout, digamos assim, para tu visualizar os dados. E aí tu vai escrever esse layout como, sei lá, o trabalho, qualquer coisa lá, tá? Ok. E aqui em cima, ó, do ladinho daquele formulário, daquele ícone ali, tu vai selecionar se tu quer ver todos os campos ou se tu quer ver aqueles que tu organizou da melhor maneira que tu achava que não precisava aparecer aquele campo que tu não ia usar. Aí tu coloca o A ali que eu tinha chamado. Entendeu? E aí não vai aparecer o hábito, alguma coisa assim que eu tinha feito. Então eu coloco 0 e aí eu vou em save. Tá. Pode ser útil para não ficar com 500 mil campos, mas assim tu não deleta eles. Aí eu coloco a letra ali, A, por exemplo. Como tu quiser. Isso, Daí vai editar, opções para deletar, remover atacados, não deletar. Uma outra coisa interessante
é essa janelinha de zoom ali, ó. Porque às vezes tu quer ver toda a informação que tem naquele registro, mas tu não quer correr os olhos toda a planilha. Tu clica nele e coloca no zoom ali. Ele te aparece o número G, como se fosse até uma etiqueta, não é etiqueta, eu sempre falo etiqueta. Para tu enxergar o que está nos outros campos. Uma outra coisa, se tu não quer enxergar mais, tu tira esse zoom daqui. Tá? Aqui eu já tinha mostrado pra vocês que é pra ajustar o tamanho das coisas. Outra ferramenta interessante é esse filtro aí. Por exemplo, eu quero que ele me mostre só as rosáceas. Quero filtrar pela família. Vou filtrar aqui, aplicar o filtro. E aí eu vou dizer qual campo que eu quero que ele filtre. E colocar aqui, rosácea. Tá? E ele me dá só essas aí. Pode subir de novo, por favor? Hoje eu fui deixar essa minha. Clica naquela ferramenta do filtro, tem um filtro. Caixa. Aí no campo família, eu só não sei onde digitar rosácea. Aqui, ó. Esse inclui, pode ser assim, ó. Inclui, exclui, igual, é ver o que é. Se é um campo numérico, eu quero que eles me dê os maiores que, os menores que. E assim por diante. Geralmente incluem. Tá? Aí tu filtra. Aí, por exemplo, tu tá fazendo. Tu quer essa. Sei lá, alguém me pediu pra. Alguém veio no meu herbário e quer ver as rosáceas que tem ali. Tá, primeiro eu vejo, são 3 registros que eu tenho de rosácea, são esse, esse e esse. E eu posso, inclusive, passar para essa pessoa os registros que eu tenho. Ou no Trans, né? Ou melhor, no Excel. A gente pode exportar diretamente para o Excel aqui, ó. Abrir arquivo no Excel. Então, desse filtro eu vou abrir só os que tem aí para o Excel. Tá? E, Karine, deixa eu só te perguntar. Se eu, digamos, rosácea, ali na planilha está em letra maiúscula, né? Eu posso digitar minúsculo que ele reconhece pode. igual. Tá. Claro, se tiver rosácea. Aham, não, aí ele não vai estar reconhece, diferente, mas não é o reconhece. maiúsculo e minúsculo não importa. Sim. Até dá, mas ele não vai conseguir porque não está no mesmo campo da família. Por exemplo, se eu posso procurar a família rosácea, dentro da família rosácea, o coletor tal, entendeu? Aí eu faço uma outra busca. Nota que fica aqui, ó, aqui fica registrado qual é a tua busca que tu está fazendo. E aí, como eu falei, se tu sabe que tem algum coletor específico dessa família, tu coleta pela família e coleta pelo coletor. E aí tu vai ter isso, mas se coletar 2 famílias ao mesmo tempo, ele não consegue. Aí, por exemplo, tu quer fazer outra busca, tu vai ter que limpar isso aí e fazer outra busca. Tu coloca Clear Filters. Ou, também, vou fechar isso aqui, não vou limpar. Eu clico com o botão direito no filtro. E ele filtra automaticamente, sem colocar filtro, Clear Filters. Essas coisinhas, elas não estão na apresentação, mas eu posso botar pra mandar pra vocês. Aí, digamos, eu filtrei da família rosácea, eu quero salvar no Excel, vou lá, seleciono o Excel e só salvar. Pois é, acho que exportar para o Excel é melhor. Arquivo, abrir em planilha do Excel é melhor. Tá, eu acho que é porque talvez não esteja como default o Excel aqui. Tá.
nos filtros. Aqui em cima, ó. Tá? Aí tu pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tu quer gerar as etiquetas só dessa família. Aí tu taga, tu primeiro filtra a família, taga todos. Aí manda fazer as etiquetas dos tagados. Não precisa tu procurar toda a família. Então tu vai fazendo uma coisa junto com a outra, né? Isso vale para tudo, coletor, gênero, Tudo, espécie, exatamente tudo. Uhum. Salvar no céu. Então, mas o Boa dele tarde. não deu também. Aqui deu. Foi. Foi pra mais cedo, vai. É, porque aqui, né? Ah, você tem que colocar o nome aqui. Aí eu tenho que sobre o céu, forte céu chileno. Ah tá, foi diretamente no... Oi. Ah, não, tá lá então. Mais cedo, vai. Ah, não, aqui. São dois aí. Tá, ok. Ó, se quiserem exportar para o Excel, clique naquele botãozinho do Excel ali e salvar. Aí ele vai para a pasta mais saved files, esse extrato aí com o Excel. Então, por exemplo, como eu estava falando, eu quero só determinada família no Excel. Aí eu filtro, boto para o Excel. Aí vocês vão, depende da criatividade e necessidade de vocês com essas ferramentas. Né? Essas duas, esses dois coisinhas aqui são para os relatórios visuais e os textos. A gente não vai fazer agora, estou mostrando para vocês que é por ali que se faz o relatório, os relatórios de etiquetas. Ah, ok, isso aqui é importante. Tá, e por exemplo, veio um pesquisador, né, e quer incluir um material testemunho no herbário. Ele vem com material testemunho. Ele procurou, só pela família Poaceae, só pelo tal gênero e só em tal lugar. Tem vários campos que são todos iguais. Ele coletou tudo no mesmo dia, tá? Hipoteticamente isso. Tá? E aí tu vai adicionar cada espécie com cada registro, né? Como é que tu pode copiar isso sem precisar copiar cada campo? E isso tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar o exemplo dessa aqui, ó. Um cara veio trabalhar com a lenticulariaceae, não sei o que, tá? E eu vou adicionar novos registros, tá? No maisinho ali. E aí, imagina, eu ia ter que digitar tudo de novo. Não precisa. Uma das coisas que também auxilia é o F4, por exemplo. O F4 é um atalho que te copia o de cima. Mas aí tu ia ter que dar F4, também não precisa. O que acontece? Tu faz assim, ó. Deixa eu lembrar. Ferramentas, regulagens de cópia de dados. Ferramentas. Regulagem de cópia de dados quando adicionando registros. E aí tu vai selecionar os campos que tu quer que ele copie quando tu adicionar um novo registro. Então, por exemplo, eu sei que a família é igual, o gênero é igual, por exemplo, a espécie não é. O coletor é igual, o país é igual, o estado é igual, entendeu? E aí vai. O coletor é igual, o dia de coleta é igual, e assim pode ir, tá? E aí tu fecha essa janelinha. Dá pra repetir, Karine, como é que tu chegou antes disso? Tem um novo registro que tem os mesmos... Só deixa eu fazer um negócio. Onde é que eu fiz isso? Quero um novo registro que é a mesma data, a mesma família. Isso. Como é que é? Ferramentas, regulagens de cópia de dados quando adicionando registros. Como é que é? Ferramentas de cópia de dados. Tá, e eu vou selecionar também aqui para habilitar a cópia de dados. Faltava isso aí. Isso aí é aquele que escreve uma letra e surge, Não. escreve vários nada, como se fez.
Tá, é porque tá importado no sistema. Aí só fecha isso aqui. Adiciona um. Ó, já foi a família, já foi o gênero, eu não tinha botado o epíteto. Ó, foi o Brasil, Rio Grande do Sul, né? Tudo isso já foi copiado, ó. O coletor e tudo mais. E aí eu vou, por exemplo, eu sei que eu tenho 10 essicatas, tudo dá a mesma coisa. Aí eu adiciono 10, tudo com a mesma informação, e aí sigo digitando. Mas claro, depois de marcar o e-mail, tu só sai? Oi? Só saio. Não precisa clicar nada, só sai. Não sabia disso. É, ferramentas, regulagens de cópia de dados quando chamamos de registros. É, no caso. Aí, por exemplo, terminei de fazer isso, de copiar as que eram iguais. Eu vou nisso aqui de novo e desmarco o que eu marquei, né? Porque senão tudo que eu adicionar agora vai copiar o que eu queria. Eu vou desmarcar a família, né? Ou não, né? Daqui a pouco esses dados são iguais, mas mudou mudou a família. Aí tu muda o primeiro aqui, por exemplo, já muda o que tiver aqui, e aí os próximos também vão ser copiados da família. Isso, claro, não a lentibulariar, se você é a família que tu acabou de citar. Não, apareceu pra mim pelo menos. Eu tenho que clicar em enable também, ali. Como é que eu faço? Eu marco aqui e ponho mais, como é que é? Tá, primeiro clica em aqui, ó. Tem que habilitar para fazer esse teste aí. E aí eu Só tenta adicionar mais um. Ele vai adicionar que sim, você está copiando o que está sem nada. Vamos apagar todos esses registros aqui. Com um xizinho. Isso. Aí é opções para deletar. Mas tem mais um, mas mas assim, ó, deleta esses dois aqui já, porque vai perder os 5 minutos. Não, clica no coisinho. No último, aí tu faz toda aquele acho que tá marcado aqui. Aí eu não tinha mais um registro agora. Ele vai copiar do que tu tá selecionando do último, né? Isso. Só que ele copiou lá embaixo porque ainda tem registros aqui. Mas ele copiou do último ou ele copiou daquele que eu selecionei? Ele copia do último, eu acho. Vamos tentar. Isso. Só incluir uma coisa. Ele vai do que tu selecionou. Porque aqui no caso eu selecionei a última, então eu não pude Tá, não, mas selecione qualquer um também e adicione um outro. Ele vai selecionar daquela. Eu vou selecionar esse aqui. Tá, certo. Aquele que eu selecionei, ele vai clicar. faz assim, ó. Seleciona um desses. Aí coloca no mais. Não, mas só passou isso. Se tu quer que você clique, mas ele vai copiar. Pode clicar no Essa é uma numeração. Ó, aí ele copiou o que estava com a coisinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no caso, tem como melhor fazer ele destinar o número automaticamente. Por exemplo, aqui está a numeração corrida, né? Mas quando eu não digitei nada, não aparece número nenhum. Para ele dar automaticamente, daí eu vou tendo sempre um registro progressivo. Eu nunca fiz isso, pode até ter, mas eu também não sei te dizer aonde que é. O que é um PEG aqui? É pra marcar. Se tu tem os registros marcados, ele tem um asterisco. Tá Ali, certo. ó. E pra desmarcar, tu pode clicar de novo no tag.
quando se selecionado aí. Isso, ele vai marcar. Quando ele tá, ó, marca ele, quando tá visível. Ele fica um asterisco ali. E ele fica com uma cor diferente. E essa cor Como, por exemplo, impedir que se registre o número de tom que já tem importados. Então, como não está importado ainda para dentro do sistema, ele não vai impedir. Porque esse número não é necessariamente o número de ponta, pode ser o número que eu dei qualquer número, porque ele não está contando. Tanto que os novos estão sem número. Mas se eu fizer gerar etiqueta, ele vai gerar O número que tá aí, mas aí você tem que colocar um número igual. tá, tipo, aqui eu gerei 9 e eu mesmo não. Sim. Eu não conheço o sistema pra inserir os números. Oi. Tá, tu quer botar o Alves no determinador, por exemplo? Tá. Ele fica. Muito obrigado. Pra outra? Não. É quando tu vai adicionar, porque a gente precisa adicionar, por exemplo, a gente recebe esse cartas e aí tu vai adicionar no herbário, né? Aí tu precisa colocar isso para um programa. Aí quando tu tá escrevendo, às vezes é cansativo, tu tem que digitar tudo de novo. Entendeu? Aí tu seleciona campos, tu quer que sejam iguais ao último registro. Por exemplo, tem pilhas de planta com o mesmo coletor. Entendeu? Aí tu vai colocar... Eu pegaria esse aqui. Não. Isso funciona assim, por exemplo. Eu vou adicionar coisas novas. Tá? Eu vou adicionar um registro novo. Marcar. Ó, ele já está para copiar. Então, lá nas suas configurações, o coletor já está para copiar. Então, ó, se eu quero que copie o Rodrigues, tá, no caso com todos os outros, né? Eu boto um mais, só deixei o cursor ali em cima. Coloco um mais, aí copiou a linha que estava o Rodrigues. Assim que... Uma coisa interessante também, por exemplo, a gente está digitando, né, as espécies lá, tu digita o gênero, tu digita o epíteto específico, e tem um campo que é os dois juntos, né, e o autor junto também. Aí tu vai escrever o gênero, a espécie, o autor, às vezes o autor não é tão simples assim de digitar. Tem uma coisinha que se chama assim, pode colocar em ferramentas, opções para adicionar, converter dados, taxa, e aí pode ter, por exemplo, se está tudo na linha Excel, só tinham as espécies tudo junto com o autor, pode dividir isso em gênero e espécies, ou então, ao contrário, juntar o gênero e espécies num campo species. E aí incluir nomes dos autores, ou não. Ok. Mas isso eu já falei no curso. Tá? É uma ferramenta útil também. Não, tem várias coisas, na verdade, mas esses são os... Uma coisa interessante também. Nós temos aquela opção calcular ali. Então, às vezes, tu quer saber quantos registros de cada família eu tenho, por exemplo. Eu coloco na família ali, coloco em calcular e analisar dados da coluna selecionada.
Aí ele te dá, tem 76 asterácios, 3 vestibulares, blá 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 blá. Aí ó, vou fazer de novo. Eu quero saber os registros por família. Quantos registros você tem? Eu boto em calcular, analisar dados da coluna selecionada. Tá? E aí ele me dá quantos que eu tenho. Por exemplo, isso pode ser utilizado, eu fazia isso quando a gente fazia resumos para MPU, para qualquer coisa, assim, a gente quer fazer um levantamento do que tem no herbário. Aí eu posso gerar isso aqui para o Excel, né? E aí somar, claro, eu já tenho uns registros também, mas, por exemplo, colocar em porcentagens, aí eu faço cálculos será se são tantos por cento do meu acervo, e assim por diante, não só com a família, eu posso fazer com as espécies. Aí, às vezes, fazendo isso, eu via que tinha erros na digitação, porque eu posso também, por exemplo, a gente vai corrigir isso depois, não desse jeito. Como é que faz para importar para o Excel? Só clica no Excel ali, ó. Aí eu posso utilizar o Excel por outras coisas, aí para fazer os cálculos que eu quiser no caso. E aí, filtrando as coisas, às vezes tu consegue enxergar os erros. Porque aí ele te dá, por exemplo, pode fazer isso por ordem alfabética, né? E aí tu vê, tem duas famílias, Asterácea e Asterácea, né? Uma coisa estranha. Aí a gente pode corrigir os erros de outra maneira, que aí a gente vai ver amanhã como a gente corrige os erros antes e depois de importar no sistema. E aí eu vejo se tem mais alguma coisinha mais importante. Tá? E aí amanhã a gente corrige esses erros e faz a importação para o sistema. Pode ser? Aí vocês tragam dúvidas também. Nem todas eu vou poder responder, mas a gente tenta. Tá. Conseguiram mexer? Não tô mexendo tão louco em falar coisas sem nexo. Eu vi na lista ali que apareceu uma família em branco, vazia. É possível cadastrar, então, uma espécie sem definição de família? Então, é possível, mas ele te avisa o erro também. Sim, ele avisa como erro. E assim, ó, antes que ele te avise, é bom tu fazer uma revisão total e geral para corrigir tudo quanto é erro. Certo, gente? Obrigada.